O Enem de 2025 pode ser anulado? Muitas pessoas querem que isso aconteça porque supostamente algumas questões do Enem de 2025, especialmente da prova de matemática, foram vazadas. Então eu vou dar aqui alguns comentários, explicar para você o que está acontecendo e se tem sim possibilidade da prova ser anulada. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, aqui na comunidade do Reddit, há 13 horas começou a ser postado, depois isso foi para outras redes sociais, como é o caso do Instagram, do Twitter e tudo mais, sobre esse suposto vídeo aqui no YouTube, no caso foi uma live, onde um cara vazou alguns exercícios que de fato caíram no Enem, que nem essa questão aqui que a gente resolveu, inclusive, foi para o Enem, e essa e várias outras questões. Daí isso aqui começou a ser divulgado, inclusive ele postou nas redes sociais que sim, isso de fato aconteceu, que ele divulgou essas questões com antecedência e elas foram cobradas no Enem. Mas como é que ele conseguiu esses dados? Pelo que dá para entender da história, pelo que ele também comentou nas suas redes sociais, ele participou dos pré-testes dos itens. Como a gente sabe, o Enem tem os seus itens, os seus exercícios pré-testados, para a partir disso ser possível identificar o nível de dificuldade de uma questão. Ele participou desses pré-testes, ele decorou essas questões e ele disponibilizou nesse material para as pessoas. Então foi isso que aconteceu. Daí ele conseguiu disponibilizar várias e várias e várias questões. No caso, se não me engano, foram 11 questões que caíram na prova. Então, por exemplo, de 11 questões de 45 questões de matemática, é uma quantidade significativa. No caso, é mais que 20% das questões da prova. Então, se alguém teve acesso e conseguiu 20% das questões da prova que caíram, isso é algo absurdamente, cara, isso aqui é muito, muito, muito errado, isso é absurdo, absurdo, absurdo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, a partir disso, estão pressionando o INEP, que até o momento não se posicionou, até porque isso é muito recente, então eles não vão simplesmente se pronunciar do nada, eles precisam entender se vão se pronunciar e qual que vai ser a forma correta de se pronunciar. Então, por isso que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é às 7h55 do dia 18/11, não teve nenhum pronunciamento oficial nem do MEC e nem do INEP. Eu imagino que eles vão se pronunciar porque isso aqui está tomando proporções inimagináveis. Mas daí o que acontece? Muitas pessoas estão pedindo para a prova ser anulada. Sendo bem franco com vocês e direto, eu acho improvável a prova ser anulada. Por quê? Porque pensa comigo, se ele vazou questões que caíram no Enem regular, quem garante que ele não vazou questões que também estariam na reaplicação e estariam na prova PPL? Quem garante que isso não vai acontecer? Daí o que vai fazer? Vão ter que pegar simplesmente e criar uma outra prova, vamos supor, faz uma nova prova, daí ele vazou questões dessa nova prova. Daí o que vamos fazer? Vamos fazer uma terceira prova, pedir para as pessoas fazer pela terceira vez a prova de matemática, se ele vazou questões da reaplicação, ou simplesmente pegar agora e criar questões novas. Isso também não tem como, não tem tempo suficiente, uma vez que a gente precisa do resultado do Enem em janeiro, não tem tempo suficiente para que sejam criados 45 questões de matemática e 45 questões de natureza novas, para as pessoas fazerem novamente essa avaliação e não terem itens supostamente vazados. Então, infelizmente, devido a esse contexto, eu acho improvável que eles anulem a prova e façam ela novamente, principalmente pelo fato que eles não têm como dar uma garantia de que ele também não vazou questões que estariam nessa reaplicação ou na edição PPL. Obviamente, o INEP tem um grande banco de questões, mas tem muitos itens que não foram testados. Então, também quem garante que uma prova com itens que não foram testados seria uma prova que teria, por exemplo, questões certas, ou seja, questões que não poderiam eventualmente serem anuladas, questões que não teriam resposta. Então, é uma complexidade muito elevada, porque é um problema gigantesco ter sido vazado tantas questões. Porque, assim, se a gente pegar nos outros anos, todo ano tem aqui uma notícia, alguma coisa sobre vazamento de questões e investigação da Polícia Federal. A gente teve aqui no Enem de 2024, a gente teve aqui no Enem de 2023, teve no Enem de 2019, o Enem de 2009 foi vazado, Enem de 2016 teve problema. Então, todo ano tem algo do tipo. Só que esse ano foi algo assim que ultrapassou todas as proporções aceitáveis, porque foi algo assim muito explícito e ele ainda está fazendo marketing com isso.
que é o grande problema ainda maior. Ele está fazendo marketing com isso e tem pessoas que estão engajando com ele devido a esse vazamento de questões. Então, de modo geral, na minha visão, o que pode ser feito é basicamente denunciar para o MEC, para eles se pronunciarem e, primeiramente, mudarem o protocolo de elaboração dos itens, para que não seja mais necessário chamar pessoas para fazer teste dessa forma, para que assim elas possam vender esse material. Também é necessário entender se ele não assinou nenhum contrato, por exemplo, de confidencialidade, e ele quebrou esse contrato de confidencialidade, trazendo esses itens para os seus mentorados dessa forma. Então, tudo isso é algo que tem que ser investigado, mas de um modo geral, eu acho bem improvável que nós vamos ter uma anulação da prova, principalmente por conta da questão do tempo. Não vai ter tempo de ser elaborado novos itens e também não tem como o INEP dar uma garantia de que os novos itens, no caso a nova prova com os novos itens, não tenha sido vazado também. Então esse é o grande ponto. O máximo que eu acho que eles vão fazer, eles vão se pronunciar, vão falar que vão investigar o que aconteceu, vão corrigir e tudo mais, e que se for comprovado ali algum vazamento, as pessoas que vazaram deverão ser punidas. Mas agora, anular a prova e refazê-la, isso eu acho bem improvável. O que pode acontecer também é que, por exemplo, essas pessoas que aqui estão envolvidas, elas podem, por exemplo, terem a sua prova anulada, no caso, terem a nota zerada, por terem participado aqui desse grupo, mas isso eu também acho improvável, tá? Porque a pessoa não pode ser culpada por algo que não foi ela que fez, não tinha como ela garantir, entende? Então, assim, é um negócio absolutamente complexo, tá? Mas de modo geral, para quem tá, com medo, às vezes, da prova ser anulada, eu acho bem improvável a prova ser anulada, principalmente por conta desse contexto que o INEP não vai ter como garantir que uma nova prova não foi vazada, ou até mesmo não ter tempo hábil para criar itens que ninguém teve acesso e testá-los. Porque a prova do Enem precisa ser testada, por exemplo, que senão vai que, por exemplo, eles criam 45 questões, daí não testam essas 45 questões e 30 são muito difíceis, ou às vezes umas 5, 6 não tem resposta, ou tem mais de uma resposta. Então, por isso que as questões são testadas, para ver se de fato elas não são complexas demais, para você ter esse equilíbrio na prova, e também que elas de fato tenham uma única resposta. Elas tenham uma resposta e seja uma resposta única. Então, por isso que as questões são testadas com antecedência. Então, nesse contexto, eu acho bem improvável, tá? Acho bem improvável que o Enem seja cancelado por esse motivo, mas eu acho que de fato sim, isso tem que ser usado como exemplo para que seja alterado o protocolo de teste dessas questões, para não ser feito mais dessa forma, para não dar margem para esse tipo de coisa. Mas é que nem eu comentei com vários outros alunos. Se a gente for se aprofundar, imagina o que não rola por trás dos panos. Se a gente for se aprofundar, imagina, por exemplo, o que não acontece com os vestibulares, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, com bancas e tudo mais. Então é um cenário, infelizmente, muito triste para vocês que são alunos que estão querendo fazer as coisas de maneira correta. Mas infelizmente foi isso que aconteceu, tá? De modo geral, acho que o Enem não vai ser anulado, mas se acontecer alguma coisa, vocês vão ficar sabendo porque eu vou avisar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso, se você ficou sabendo de mais alguma outra coisa, porque assim a gente pode ter ainda mais informações e a partir disso trazer mais conteúdos para você.